Você quer se tornar investidor, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo vou te mostrar 5 dicas que eu utilizei e que vão te ajudar muito na sua caminhada com os investimentos. Fala pessoal, sou o Daniel Freitas, seja muito bem-vindo ao canal Seu Investimento, é uma honra ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho se inscrever. Ative os sininhos da notificação que toda vez que tiver um conteúdo legal e novo, você vai ser notificado. É muito importante você ser inscrito no canal que vai demonstrar o apoio que você está dando para a gente. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre 5 dicas que eu utilizei para iniciar como investidor e que eu vou passar para vocês também. Eu vou colocar não vou colocar numeração porque eu acredito que ela não tem uma sequência, tá? Mas a primeira dica é ter objetivos. Sejam de curto, médio e longo prazo. O que é um curto prazo para mim? É de 2 a 5 anos, um médio prazo de 5 a 10 anos e um longo prazo acima de 10 anos. Então o que é importante você ter bem definido os seus objetivos e o período desses objetivos? Porque dependendo de cada objetivo, você vai colocar o seu dinheiro em algum tipo de aplicação diferente. Por um exemplo, se você quer uma aplicação mais curta, um período menor, então o CDB com 2 anos está ok. Se você deseja uma aplicação para mais de 10 anos, por um exemplo, então a gente vai utilizar um IPCA+, vamos supor, que é um título para um longo período. E até mesmo ações que a gente compra de boas empresas e mantém, o famoso buy and hold, para manter por um longo período. Então basicamente é isso, definir um objetivo do que a gente deseja, e colocar bem claro os períodos, curto, médio e longo prazo. O segundo ponto, depois de você definir esses objetivos, é você fazer um raio-x das suas finanças. Isso mesmo, a gente tem que identificar tudo aquilo que existe no nosso globo de finanças, o que é? As nossas receitas e as nossas despesas. Simples. Você pode anotar, você pode identificar isso da forma como você quiser, o método que você quiser. Seja em Excel, seja no seu celular, seja num caderno, anotando numa folha qualquer. Mas o importante é você identificar o que você está recebendo e principalmente identificar o que você está gastando. Depois disso, de feito esse raio-x, identificar onde que a gente pode cortar e identificar onde que a gente pode melhorar as nossas receitas, tá bom? Mas primeiro a gente tem que identificar como que isso tudo está entrando dentro do bolo e assim a gente cortar as fatias da forma correta e assim seguir um caminho. O terceiro ponto que a gente tem que levantar é a questão da reserva de emergência. Daniel, mas antes de investir eu preciso montar uma reserva de emergência? Sim, mesmo que você não for investir, é essencial que você tenha uma reserva de dinheiro na sua vida. Por quê? Imprevistos acontecem. A gente sabe que vai acontecer imprevisto, mas não sabe qual o imprevisto. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então, preparado financeiramente, qual é o método que a gente utiliza? Montagem de reserva de emergência. A reserva financeira, a reserva de emergência, colchão financeiro, chame da forma que você quiser. Mas o importante é a gente ter isso. Eu vou deixar um card aqui em cima como montar uma reserva de emergência. Tá? Mas o terceiro passo a gente tem que definir muito claro a nossa reserva, a forma como que a gente vai montar para que possamos começar os investimentos de uma forma segura. O quarto passo é uma frasezinha curtinha que a gente tem que utilizar toda vez quando inicia o mês. É o famoso pague-se primeiro. Daniel, mas eu vou tirar a minha alimentação e vou começar a investir? Não, não é isso que eu quero dizer. O pague-se primeiro é você identificar o que você tem de pagar e colocar lá também vamos colocar assim, despesas com investimento. Então, no final quando você vai terminar de fazer a sua listinha de despesas que você está tendo, quando você for pagar as suas contas, pague as suas contas principais e sempre vai existir um valor que você vai viver o seu mês. Desse dinheiro, você vai tirar o seu investimento. Então, você tem que se pagar primeiro, porque é aquilo, gente, se existe dinheiro sobrando na nossa conta e a gente não tem bem definido o que a gente vai fazer com aquele dinheiro, a gente vai gastar. E você, infelizmente, não vai conseguir montar a sua reserva, não vai conseguir fazer seus investimentos da forma correta. Então,
Fez todo o pagamento das suas despesas mensais, o que você tem de fixo. A partir desse momento que sobrar um dinheiro e você tiver esse dinheiro para o mês, pague-se primeiro. Mas tenha moderação. Não adianta nada você colocar todo o dinheiro que está sobrando lá no investimento ou na sua reserva de emergência, no seu colchão financeiro, e passar aperto durante o mês. Então tem que ter isso bem delimitado o que você vai fazer. Mas o principal, pague-se primeiro, tá ok? Pessoal, o quinto passo é simples, é viver com menos. Já ouviu falar aquela frase que menos é mais? Pois é, quando a gente começa a identificar lá no nosso raio-x das finanças o que a gente precisa cortar, a gente tem que cortar esses gastos extras. Então, quando você começa a viver com menos gastos do que a gente tinha antes, então se a gente tinha uma receita e tinha gastos e a gente começa a ter corte desses gastos, vai sobrar dinheiro. Então, sobrando esse dinheiro, a gente vai conseguir investir e montar a nossa reserva de emergência e também investir para criação de patrimônio. Então, é importante viver com menos. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Você vai comprar um pacote de TV, internet e telefone com fio. Você realmente precisa de um telefone com fio? Você realmente precisa da sua TV por assinatura, sendo que você tem Netflix na sua casa? Estou dando um exemplo, tá bom? Um outro caso, você sai para comer fora todos os dias, almoço e janta. Peraí, será que comprar a comida e fazer em casa, na janta, por exemplo, não seria mais viável, já que você trabalha fora e não consegue fazer o almoço? Então, identificar esses tópicos e fazer os cortes, os devidos cortes, tá bom, pessoal? Não entenda que eu estou falando que é para cortar tudo. Cada um sabe o calo que está apertando. Então, vai, corta, identifica o que pode cortar e assim que vai sobrando dinheiro, vai começando a montar a sua reserva, vai começando a investir para a criação de patrimônio. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas para você começar a investir. Muitas pessoas pensam que para você começar a investir, você primeiro tem que começar com dinheiro. E não é assim. Se você está pensando dessa forma, me desculpa, mas você está pensando errado. Se você tem o dinheiro e você começa a investir e não tem esses tópicos bem definidos, você simplesmente está colocando dinheiro lá e você não sabe o que você quer fazer com ele. Então você tem que deixar bem definido esses seus objetivos, fazer um raio-x das suas finanças, viver com menos, montar uma reserva de emergência e principalmente a questão do pagar primeiro, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Primeiro passo, depois de assistir esse vídeo, é colocar em prática. Não adianta nada, como diz o Caio Carneiro, ficar afiando o machado, sendo que a gente tem uma floresta pela frente para desbravar. Então a gente tem que ter conhecimento e colocar em prática, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, isso é muito importante. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão abaixo. Compartilhe com a pessoa que você gosta e que acha que esse conteúdo vai fazer diferença para ela, tá bom? Eu te espero na próxima semana. A gente vai falar sobre um assunto muito legal: como montar uma reserva de emergência na prática e os melhores títulos para a montagem dela. Na próxima semana a gente vai falar sobre isso, beleza? Um abraço e até breve.